Capítulo 253, Irmãos 2. Obrigada. Depois de todo o tempo que ela passou sozinha, Solos ficou confusa com seu comportamento aparentemente gentil. Lid colocou a mão direita na mecha, fazendo-a experimentar contato físico pela primeira vez em meses. O fio acabou por ser sólido o suficiente para parar sua mão. Solos podia sentir não apenas o calor de Lid, mas também seu toque. Era a coisa mais próxima de uma carícia que ela já havia experimentado, então não pôde deixar de tremer. Interessante. Agora sua forma de mecha é tangível e Quentin ficou surpreso. Ele esperava que sua mão passasse por isso. De fato. O que você estava dizendo? Solos estava feliz com seu desenvolvimento, mas por algum motivo, ela se sentiu muito envergonhada. Lid rapidamente se recuperou da surpresa, lembrando por que eles estavam lá. É mais fácil se eu te mostrar, ao invés de contar. Se ele estivesse conversando com mais alguém, Lid teria perguntado se ela realmente quis dizer o que disse na última vez que conversaram. No entanto, com Solos não havia necessidade. Uma vez que suas mentes estavam fundidas, não havia como mentir ou ocultar nem mesmo o pensamento mais embaraçoso. Essa foi a razão pela qual, uma vez que começaram a confiar um no outro, pararam de fazê-lo além do que depois de considerar Solos como uma pessoa, uma garota, havia muitas partes do passado dele que ele não estava disposto a se gabar. Quanto a Solos, sua personalidade se desenvolvia rapidamente, logo mais e mais ela sentia a necessidade de ter algum espaço pessoal. Lid lembrou-se claramente de como a vida dele era aterrorizante do ponto de vista dela. Sempre com medo de perdê-lo em batalha, a ponto de se sacrificar durante a luta com as garras, ou quase degradar seu próprio núcleo para mantê-lo vivo quando ele falhou em salvar Protetor. Ele lembrou o quanto ela havia sofrido escondendo a verdade dele, que estava ciente do que a limpeza poderia causar, mas, quando confrontada entre o bem dela e o de Lid, ela sempre o colocava em primeiro lugar, independentemente das consequências. Lid compartilhou com ela todas as suas memórias das últimas semanas. A cada minuto, cada segundo era revelado. Ele não tinha medo de admitir o quanto se importava com ela, como estar separado fazia se sentir incompleto. Espere, isso é Solos ficou chocada com a quantidade de informações. Era o equivalente a uma fusão da mente unilateral. Lid estava mostrando tudo a ela sem receber nada em troca. Por que você não fundiu nossas mentes novamente? Ela perguntou. Porque eu não quero forçá-la novamente. Sua mentira me machucou profundamente, mas você ainda é minha amiga Solos. Você é a única pessoa para quem nunca tive que mentir e não quero que isso mude. Então, eu estou fazendo algo que normalmente não faço. Estou me mostrando vulnerável. Entendo como meu comportamento deve ser aterrorizante para alguém forçado a andar de espingarda comigo sem nunca tocar a roda. Entendo como as palavras de Protetor fizeram você se sentir e por que mentiu para mim. Estou disposto a perdoá-la, mas você tem que me prometer nunca mais fazê-lo. Eu não sou perfeito, então se você não concordar comigo, me incomode até meus ouvidos sangrarem, chute minha bunda, qualquer coisa. Apenas não faça planos pelas minhas costas novamente. Solos estava tão feliz que as paredes da torre tremeram um pouco. Ela não estava mais acostumada a se expressar com palavras, então desencadeou uma fusão mental, compartilhando tanto quanto ele, não importa o quão embaraçoso fosse ou quão patético ela parecesse nessas memórias. Lid sentiu a dor de Solos como se sentisse a dele. Suas vidas eram como duas torres tortas, mas desde que pudessem se apoiar, elas permaneceriam para sempre. Lid segurou o fio contra seu peito, chocado com a quantidade de sofrimento que ela passara em tão pouco tempo. A força bruta das emoções que ele estava experimentando fez Lid abaixar completamente sua guarda. Foi apenas a segunda vez que ele permitiu que isso acontecesse, a primeira foi quando ele estava pronto para morrer nas mãos dos Corpicore, desde que eles solos lutassem lado a lado. Nenhum dos dois notou a mecha atravessando o peito de Lid, apesar de ter alcançado uma forma física. Uma vez que suas mentes e corpos foram fundidos, o mesmo aconteceu com seus núcleos de mana. Eles pulsavam em uníssono, batendo no mesmo ritmo, enquanto tentáculos de energia os conectavam.
Os dois núcleos de mana giravam em torno um do outro como estrelas gêmeas. A ressonância entre eles fez o núcleo de Lith ficar ciano brilhante, a ponto de ficar azul, enquanto o núcleo amarelo brilhante de Solus se transformou em um verde brilhante, simplesmente absorvendo o excesso de energia que o corpo de Lith geralmente dispersava, não sendo capaz de lidar com isso. A torre foi sacudida até os alicerces, barulhos estridentes os forçaram a sair do transe. Lith notou que tudo estava diferente, mesmo que ele não tivesse ideia do porquê. As paredes pareciam mais robustas, o espaço ao seu redor maior. Lith podia perceber o fluxo de mana passando pelo artefato mágico como se ele pudesse ouvir o próprio batimento cardíaco. Os destroços que levavam ao primeiro andar haviam desaparecido, como Solus. Que diabos? Solus, onde você está? Bem aqui Lith ouviu a voz de Solus saindo de sua própria boca. Estou dentro de você. Essa é uma maneira bruta de dizer. Você está ouvindo a si mesmo. Lith fez um som de vômito. Isso deu errado. Desculpe, ela riu. Você tem alguma ideia do que aconteceu? Nenhuma. Lith respondeu, percebendo que sua mão esquerda estava se movendo sozinha, tocando seu próprio rosto. Então, é assim que se sente um corpo. É incrível, metade do rosto de Lith estava chocada, o outro tinha uma expressão encantada e bastante feminina. Espere, você pode mover meu corpo à vontade? Parece tão. Ela encolheu os ombros. Quer ir checar o primeiro andar? Estou curioso. Você não deveria saber o que é assim que seu corpo repara? A situação estava ficando mais estranha a cada segundo. Normalmente sim, mas nada é normal agora. Acho que nos fundir é uma espécie de anomalia, aumentando temporariamente minha força. Não tenho ideia do que está lá em cima, como se não soubesse como nos fundimos. Espero que você esteja certo sobre nossa condição ser apenas momentânea. Seria assustador a longo prazo. Lith estremeceu. Não precisa ser tímido. Eu já vi você no várias vezes. Ela zombou dele. Eu sei e estou bem com isso. No entanto, isso dá um novo significado às palavras tocar a si mesmo. Solus riu com vontade, antes de perceber o significado completo de suas palavras e corar de vergonha. Eu nunca faria isso. Acredito na sua boa vontade, mas você não se lembra de como é ter um corpo para provar seu argumento. Lith tirou uma baforada de creme do bolso dimensional. Ainda estava fresco como quando tirou da cantina da academia. Pare depois de uma mordida. Solus cheirou a massa, seu cheiro doce era intoxicante. Ela deu uma mordida e depois outra, até que não havia mais nada. Desculpe, mas foi bom demais. Nós os comemos no passado, mas compartilhar seus sentidos é como a versão de teste do negócio real. Ela disse se desculpando. Lith suspirou, subindo as escadas que levavam ao primeiro andar. Capítulo 254, Primeiro Andar 1. Ao subir as escadas, Lith não sabia o que pensar de sua situação atual. Desde que ele e Solus se fundiram, a maior parte de sua raiva e ressentimento habitual pareciam ter sido checados. Solus podia perceber sua felicidade por se reunir com ela, o que a deixou ainda mais feliz. Por causa da fusão da mente, seus sentimentos se reforçaram um ao outro. Sem saber quando terminaria, Lith deu a Solus todas as suas comidas favoritas, deixando-a experimentá-las em primeira mão. O cuidado e a atenção que ela recebeu, além de todos esses novos gostos, a enviaram para as nuvens. Pelo meu Criador! Tudo é tão bom! Tem certeza de que posso comer tanto? Você almoçou há apenas 1 hora. Ela disse preocupada com o estômago de Lith. Não se preocupe, não é nada que não possamos curar. Devemos aproveitar esse momento de óculos cor-rosa até que acabe. O primeiro andar era bastante peculiar. Os móveis eram compostos por algumas estantes vazias, muitos espelhos, cada um com diferentes formas e tamanhos, e um globo. Era semelhante ao que ele tinha na Terra, mas este representava Mogar e era enorme, com um raio de mais de meio metro. Diferente da lâmpada de cabeceira de infância, ela não mostrava o mundo inteiro. Apenas as áreas onde Lith esteve e os lugares que ele visitou foram representadas.
Ele se concentrou no mapa da região que estava armazenada dentro de Soluspedia, lembrando os nomes de cidades e rios, mas o globo permaneceu em branco. Portanto, não é uma questão de conhecimento. Sua voz estava abafada por toda a comida com a qual Solos estava se enchendo. Só importa onde estivemos. Eu quero saber por quê. Alguma ideia, Solos? Nenhuma. Ei, tem até a academia. Ambos na verdade. Até a academia Grifon Relâmpago está marcada. No momento em que ela fez o dedo de Lee tocar na academia, a superfície do globo aumentou, projetando um holograma 3D, preciso até o último detalhe. O holograma era colorido em tons de vermelho, dando-lhes uma leve dor de cabeça sempre que se concentravam em uma sala específica que haviam visitado durante sua curta viagem antes que a diretora Linea rejeitasse a solicitação de Lit. Lit então tocou o grifão branco, obtendo o mesmo resultado. Estou sentindo um padrão aqui. Lit ponderou. Vamos tentar a cidade mineira. A dor de cabeça persistiu. Os hologramas que representam as áreas conhecidas próximas à academia eram todos tão vermelhos quanto detalhados. Ok, agora vamos tentar a floresta de Traven. Lit nunca esteve fora da floresta do Grifão Branco, pois graças à Marquesa ele teve acesso aos portais da associação que o levaram diretamente para dentro da academia. Ele poderia ter escolhido a periferia do Grifão Relâmpago, de onde partiu ao longo do Conde Lark, mas se lembrava claramente de como a área era fortemente patrulhada. Então, ele escolheu um local mais próximo e muito mais inofensivo. Dessa vez, o holograma estava azul e a dor de cabeça desapareceu. Lit se concentrou na clareira na floresta onde ele costumava treinar no passado. Quando ele ampliou o zoom para um local específico, o holograma desapareceu e Lit sentiu sua atenção atraída para o maior espelho da sala. Tinha uma moldura circular prateada e era tão grande para ocupar a maior parte da parede oeste. A superfície do espelho ondulou e a imagem da sala que havia refletido até um momento atrás foi substituída pelo local da clareira que Lit estava procurando. Este poderia ser. Lit pressionou a mão contra a imagem, mas nada aconteceu. Ele podia sentir a superfície de vidro frio sob os dedos. Talvez devêssemos enviar mana para ele. Solos estalou os dedos de Lit, canalizando a energia do geyser de mana através da torre e no espelho. A mana girou rapidamente ao longo das bordas da moldura, emitindo um brilho laranja. O vidro então se transformou em um líquido prateado que foi drenado pela moldura, mas a imagem na frente dos olhos de Lit não mudou. Agora ele conseguia ouvir os ruídos familiares da vida selvagem da floresta, sentir a brisa fria soprar em seu rosto. Um portal pessoal de longa distância. Lit ficou surpreso tanto quanto confuso. Ele tentou vários locais que conhecia, até alguns muito próximos de Darius, a capital do Marquês. Eles estavam a centenas de quilômetros de distância, mas conseguiram abri-los sem esforço, sem usar uma gota de sua própria mana. Existem apenas dois problemas. Solos apontou. Primeiro, só podemos escolher lugares desertos. Se alguém olhar através do portal, poderá ver dentro da torre e isso nos causará problemas. 2. Como diabos voltamos? Se a torre ficar aqui, nós nos separamos ou isso é inútil. Lita sentiu, passando o braço pelo portão dimensional. Uma sensação desagradável se espalhou por seu corpo. Lit e Solo sentiram suas mentes se afastando, sua conexão se tornou cada vez mais fraca, até que ele puxou o braço de volta para a torre. Acho que nossa condição é realmente temporária. Provavelmente voltaremos ao normal assim que sairmos da torre. Eles ainda estavam se recuperando da surpresa quando as paredes tremeram violentamente, rachando em vários pontos. Os tremores foram fortes o suficiente para fazer Lit quase perder o equilíbrio. O que diabos foi isso? Bem, essa sala não deveria existir em primeiro lugar. Solos comeu um biscoito polvilhado com chocolate. Se, por algum motivo, nossa fusão se romper, é provável que tudo entre em colapso. Viu? Ela apontou para as rachaduras que estavam desaparecendo tão rapidamente quanto se formaram. Ok, então o globo representa todos os lugares em que podemos nos mover.
A dor de cabeça provavelmente significa que o local não está disponível, pelo menos no nosso nível atual. Prefiro não tentar abrir caminho pelas matrizes das academias. Não apenas corremos o risco de ser detectados, como também podemos gastar tanta mana que acabaríamos nos separando. Vamos verificar o resto das coisas primeiro. Sim, pena que não entendemos como devemos voltar aqui. O segundo maior espelho da sala tinha uma moldura retangular de ouro. Ele refletia uma imagem que os deixou perplexos. Lee tinha agora um segundo par de olhos, logo acima das sobrancelhas, e estava envolto em uma aura dourada. Minha aura sempre foi preta e vermelha. Suponho que seja seu, então. Lee encolheu os ombros. Solos piscou para o reflexo deles, fechando os dois olhos esquerdos. Definitivamente meu. A questão é, para que diabos é isso? Lee injetou mana no espelho, cujas bordas começaram a emitir um brilho azul. Em vez de girar, desta vez a mana se infiltrou no espelho até emitir um zumbido. Ok, vamos tentar visualizar as coisas novamente. Lee pensou na Academia Grifão Branco, recebendo uma dor de cabeça em troca. Depois foi a vez de Darius, mas o resultado foi o mesmo. Lutia, então. O espelho ficou preto por um segundo antes de mostrar a praça da vila. Lee descobriu que podia mudar sua perspectiva à vontade, observando e ouvindo como se estivesse realmente lá pessoalmente. Ele poderia se mover para qualquer lugar que estivera pelo menos uma vez no passado. Ao olhar através de uma janela, ele também poderia entrar nas casas dos moradores. Suas conversas não tinham significado para ele, então ele continuou experimentando os limites de seu dispositivo de observação. Essa coisa é péssima. Lee bateu o pé no chão. Eu nem consigo ver a vila inteira. O alcance é muito curto. Por enquanto, pelo menos. Solos tentou consolá-lo, mas ela também não acreditou em suas próprias palavras. Continua no próximo vídeo.